Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Deixa eu compartilhar algo da paz de Deus para com você. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Segundo a Epístola Universal do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 8, 9 e 10, que nos diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vamos orar? Rei da glória, Deus do impossível, queremos dar-te graças, Senhor, uma vez mais pela oportunidade de pregar a tua palavra, de estar aqui trazendo algo de tua parte. Espírito Santo de Deus, ser o nosso professor, nos ensina e ministra sobre nós uma palavra rema. Amém e amém. Amados, o apóstolo Paulo está falando que Jesus Cristo é o único assunto do seu ministério. Será que a gente tem falado de Jesus? Eu meditando neste esboço, onde a qual o apóstolo Paulo está tratando com os irmãos em Coríntio, e ele está falando que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, capítulo 4, versículo 4. E de certa forma porque vivemos um tempo tão conturbado espiritualmente, onde a qual muitos têm perdido o temor e o tremor acerca da palavra do Senhor, onde a qual não se respeita mais a palavra do Senhor, não se respeita mais o próprio Deus, e o diabo está fazendo o que quer, menos com aqueles que ainda têm compromisso com a palavra, menos com aqueles que Deus ainda tem um projeto, tão grande, tão imenso. Mas voltando ao contexto, onde a qual o apóstolo Paulo ele vai falar de que a gente é um tesouro que em um vaso de barro. E muitos querem ser vaso. Eu sou vaso que profetizo, eu sou vaso que entrego decreto. Mas o vaso, acima de tudo, precisa primeiro ser feito pela mão do oleiro. A saber que lá em Jeremias capítulo 18, nós vamos ver sobre que a responsabilidade é pessoal, ou seja, o tratar de Deus para com o vaso na figura onde a qual Deus conduz o profeta Jeremias a uma olaria e faz com que ele veja o vaso sendo formado. Então, acerca dessa premissa, eu preciso primeiro te dizer de que existem vários tipos de vaso. Existe o vaso de porcelana, o vaso de vidro, mas o vaso que de certa forma aguenta a prova, o processo, é o vaso de barro. Faz me lembrar dos tempos de interior, onde a qual a gente vê lá naqueles lugares que quase a gente só escuta o som dos animais no quintal e vê lá fazendo o alimento naquelas panelas de barro. E diga-se de passagem, é ali onde preserva toda a essência do sabor. Trazendo isso a um contexto espiritual, nós somos este vaso de barro que carregamos dentro de nós a essência do Espírito Santo de Deus. E se de certa forma nós não estamos mais carregando a essência do Espírito Santo de Deus, alguma coisa tem de errado.
Não estou aqui para julgar ninguém, porque saiba de uma coisa, também sou pecador, sou falho, não sou perfeito, sou imperfeito, porque perfeito é o Deus que me escolheu. Então, concernente aos processos, nós vamos perceber que ele fala que a gente vai passar por alguns processos. E no versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios ele diz: em tudo nós somos atribulados. Por quê? Porque existem tribulações que nós passamos, que muitos falam de nós, mas não suportam. É interessante, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê, pastor? A gente não vai estar angustiado, porque existe um Deus que senta no globo terra e contempla as nossas lágrimas, contempla a nossa, muitas vezes, força que está fraca, de maneira tal que ele vai falar e dizer que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, acerca disso, a gente percebe que ele diz, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, ou seja, muita coisa vai nos deixar surpresos, mas não vai nos desanimar. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse que quando estamos fracos, é que estamos fortes. Porque a graça, só pela graça, se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, o que seria de nós? Perseguidos, mas não desamparados. Com isso entendemos de que muitas vezes, por amor à palavra, por amor a Cristo, vamos ser perseguidos por pessoas, por líderes, por pessoas sem visão, mas a gente não vai estar desamparado. Por quê? Porque existe um Deus que cuida de nós 24/48. Existe um Deus que nos ama e este amor é imutável, este amor é, não existe comparação. Eu louvo ao Pai, eu louvo ao Senhor, que nos escolheu, porque se não fosse o amor dele, se não fosse a escolha dele, eu acho que nem vivo eu estaria. E você também. Não se faça de que não sabe, que você sabe. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Então, existirão muitas coisas que vão tentar nos abater, mas não vão nos destruir. Existirão muitas palavras que você no decorrer da caminhada ouvirá para te entristecer, te desanimar. Existirão muitas pessoas que talvez você não entenda, mas faz parte do processo, faz parte do projeto de Deus. Porque quanto mais provado, mais aprovado por Deus serás. Então, com isso eu quero te fazer entender e compreender, à luz da Sagrada Escritura, de que Jesus te ama e tem por ti um amor imensurável, inenarrável. Ainda que nós tentemos entender ou compreender, nunca conseguiremos. Por quê? Porque o amor de Deus é grande, é imutável. Então, quando eu olho para tudo isso, eu percebo o apóstolo Paulo dizendo, olha, trazendo sempre por toda parte a mortificação, ou seja, morrer para o mundo e reviver para Deus. Cada dia precisamos morrer para o mundo. E como é que se morre para o mundo? Amando mais o próximo, respeitando, tendo empatia, sentindo a dor do próximo e, acima de tudo, sendo servo do Eterno. Não é servo de querer mandar, não, porque tem muita gente que é servo, mas não quer ser servo, só quer ser senhor. Ah, mas eu tenho esse cargo e eu mando. Você não manda em nada, porque na obra do Senhor você pode ter o cargo que for, você continua sendo servo. Que coisa interessante, né? Precisamos entender ainda muita coisa, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E como é que Jesus se manifesta? Pelas minhas atitudes. A minha Bíblia diz que pelo fruto o conhecereis. Então, segura essa palavra, mastiga, toma posse e viva ela todos os dias, o dia todo. Entendeu?
Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus abrace a tua alma. Amém? Hoje é aniversário da minha amiga, a irmã Renata Fonseca. Renata Fonseca, uma amiga, uma serva de Deus, da qual tenho tamanha admiração. E eu louvo a Deus pela vida dela, pela sua família, pelo seu esposo. A mesma, no momento, está residindo no Mato Grosso. A irmã Renata Fonseca, que hoje está completando mais uma primavera. E se você, meu amado, minha amada, também está completando hoje mais uma primavera, eu quero aqui estar te mandando parabéns. Quanto àqueles que oraram e continuam orando pela pastora Dean, graças a Deus, deu tudo certo. Ela segue se recuperando e logo logo vou estar trazendo para os irmãos aqui o testemunho dela, onde a qual é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. E eu louvo a Deus por ela, pela vida de seu esposo, pela vida do Ministério Atalaias, que também pela vida da minha amiga Fabi, doutora Fabi, é uma bênção. E eu louvo a Deus também por você que sempre compartilha a Bíblia na mão com carinho, que sempre está aqui compartilhando, ouvindo, meditando e acima de tudo sendo um canal de bênção. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e um abraço para todos vocês, sempre e eternamente. Quero informar que ainda está chovendo por aqui ainda no Pernambuco, tá? Mas Jesus segue no controle. Jesus está no controle. Orei pelo Nordeste, por Pernambuco, por Alagoas, por Maceió, porque há muitos ainda que ainda moram em áreas de risco. E a nossa oração pode salvar vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Se você deseja ser um semeador desta obra, abençoar na obra do Senhor, nosso Pix 819-8686-5026 819-8686-5026, tá bom? Opção celular, Carlos Adriano Pereira da Silva. Um abraço, que Deus te abençoe, a paz do Senhor e um abraço do amigo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh, glória!